Boa noite, irmãs. Como vocês têm passado? É um prazer muito grande. Nós estamos falando mais uma vez através da live, para podermos orarmos uma pelas outras, também ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Irmãs, eu peço a vocês continuem colocando os pedidos de oração, né, no nosso grupo. E hoje o nosso estudo ele está baseado em 2 Coríntios 13, 5, que nós vamos falar se somos cristãos verdadeiros. Nós vamos ouvir uma canção e logo em seguida nós vamos estar entrando no nosso texto, então. Excelso benfeitor.
nós vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos, né? O primeiro item, né, ou o primeiro passo para nós pensarmos na nossa vida de cristão, como tenho amado o meu Deus de todo o meu ser. Né? A Bíblia diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Como tem sido a minha vida de amor a Deus? Quando eu vou fazer algo que não agrada a Deus, será que eu penso? Será que Jesus faria isso? Será que eu devo fazer? Então nós temos que pensar de como tem sido o nosso amor por Deus, como é que eu tenho amado a Deus. Ele está em primeiro ou está em segundo lugar? Então nós vamos pensar assim, aonde eu vou, Deus pode ir comigo? Ou onde eu vou, Deus tem que ficar em casa, sentadinho lá numa cadeira, porque lá ele não pode entrar. Então, se Deus não pode entrar, eu também não posso entrar. Então, como tem sido o meu amor por Deus? O segundo passo é amo verdadeiramente o meu próximo como a mim mesmo. Vamos pensar da seguinte forma, tem alguém necessitando de uma roupa e você tem apenas 2 blusas para dar, né? E você vai lá e ou você dá aquela coisa ou você pega a pior que tem e dá para a pessoa. Quando você vai fazer suas compras no mercado e para depois reservar para nós darmos a bolsa de alimento na igreja, o que você tem separado para o teu próximo? Você tem comprado o melhor feijão, aquele que você compra para você? Você tem comprado o melhor arroz ou você pega aquele que está lá em casa, que já está velho, que já passou do dia, ou você compra aquele mais barato para você dar ao seu amigo, a pessoa que vai receber aquela bolsa. Existe uma música que fala, se eu tiver 2 camisas e o outro necessitar, eu vou dar uma e ficar com uma. Será que nós fazemos mesmo isso? Se nós tivermos apenas 2 peças de roupa e meu irmão está necessitando de uma, nós daríamos ou diríamos, eu não vou dar porque eu só tenho 2, eu não vou dar não, mas o outro não tem nenhuma. Então, esses são exemplos de como tem sido a minha vida com o meu próximo. É claro que o meu próximo, sempre a Bíblia diz que nós temos que socorrer primeiro aqueles que são de casa, aqueles que são da nossa igreja, da nossa família, e depois os de fora. Mas como eu tenho feito o meu socorro para aquelas pessoas que necessitam de mim? Não é só na roupa, só no alimento. Às vezes é de uma companhia. A pessoa está num hospital necessitando de uma oração, necessitando de uma palavra amiga, necessitando de um conforto. E às vezes nós não vamos lá, não damos aquela atenção que a pessoa tanto necessita. E quando nós ficamos doentes ou necessitados, nós então começamos a reclamar porque o outro não veio me visitar. Mas eu tenho feito o meu papel, eu fiz o meu papel de ir até o outro quando ele estava necessitado. O meu próximo, ele pode dizer que ele realmente é meu próximo, que ele tem recebido de mim o amparo, o apoio, a oração, a palavra amiga, naquele momento de mais necessidade. Ele tem tido o conforto das minhas palavras de oração, da minha palavra de conforto, de amigo, né, de ajudar a passar por aqueles momentos difíceis. Como tem sido, eu tenho amado essa pessoa como eu me amo. Eu me amo a ponto de amar o meu amigo igual. Então, são perguntas que nós vamos fazer nesta noite, que nós precisamos guardar e repensar, porque às vezes nós não fazemos dessa forma. Nós falamos, é muito fácil falar do amor. Acho que uma mensagem até mais fácil que se tem é falar do amor. Mas eu estou amando aquela pessoa, estou amando as pessoas que necessitam como deveria amar. É isso que eu tenho que pensar. Eu amo as pessoas como eu estou amando a mim mesmo. Eu estou confiando verdadeiramente em Cristo para a minha salvação.
eu quero aqui fazer uma pergunta para as irmãs, o seguinte: quantas de vocês têm certeza da salvação? Às vezes nós encontramos irmãos em Cristo que diz que não tem certeza ainda, porque eu ainda não sou, eu ainda tenho defeito, ou tem hora que eu acho que eu não sou. Então não, nós temos que ter certeza absoluta da nossa salvação. Eu não pego um ônibus sem saber para onde ele vai. Se eu quero ir para Goiânia, eu não vou pegar um ônibus que vai para Brasília. Porque eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou seguindo. O Deus que eu estou seguindo, Ele me dá a certeza da salvação? Será que você pensa que você fez algo errado e perdeu a salvação? A Bíblia nos dá vários textos que mostram que salvação não se perde, se verdadeiramente você é salvo. Né? Você pode perder as bênçãos que Deus tem para você, porque você está fazendo algo que não agrada a Deus. Mas o Espírito Santo vai nos tocar e nos conduzir a voltar para trás. O salmista diz assim: Senhor, me dá a alegria da tua salvação. Eu posso estar vivendo momentos tristes, problemáticos e pensar: poxa, será que eu sou salvo? Aí o salmista diz que, Senhor, me dá alegria. Vamos clamar a Deus para nos dar essa alegria da nossa salvação, de poder transmitir para outros a salvação que nós temos no Senhor Jesus. De poder falar claramente para aqueles que necessitam, para aqueles que não são salvos, do amor de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus. O quarto item diz assim: o que o mundo ou os meus amigos pensariam sobre o cristianismo se a minha vida fosse o padrão? As pessoas, os meus amigos, o mundo pode olhar em mim uma pessoa salva, uma pessoa que tem Cristo. Eu tenho dado testemunho de que sou um cristão verdadeiro. As pessoas que vão me ver possam dizer assim: aquela mulher é uma mulher de Deus. Aquele homem é um homem de Deus, porque eles veem em nós que nós somos um cristão verdadeiro. Qual tem sido a minha atitude com os meus amigos, no meu comércio, nos meus vizinhos? Qual tem sido a minha atitude com aonde eu compro? Como tem sido o meu andar, o meu falar, a minha maneira de ser no meu trabalho? Os meus amigos, os meus que estão comigo no meu serviço, eles sabem que eu sou crente? Que você realmente é um cristão? Você tem dado esse testemunho? Às vezes, nós não precisamos falar. A nossa vida demonstra que nós somos verdadeiros cristãos. Não é? Porque às vezes nós estamos, nem falar nós falamos. As pessoas nos veem simplesmente, nós também não damos a mínima, vendo alguém no nosso trabalho precisando de uma ajuda, precisando de um conforto, e às vezes você não tem a sensibilidade de chegar até ele e de oferecer: olha, eu não tenho isso para te ajudar, mas eu posso te ajudar em oração. Você quer falar? Você quer compartilhar dos seus problemas comigo? Porque eu posso orar por você. Olha, eu sou lá da Igreja Batista e nós temos um grupo de oração de mulheres. Você não quer participar? Né? Vamos lá, vamos à sua família. E você vai conquistando aquela pessoa, vai sabendo que você é um cristão, que você é uma mulher de Deus e que ela pode contar para você, contar com você e saber que você vai estar orando, cuidando dela. Então, como tem sido o meu padrão de cristão neste mundo? Nós vemos aí muitos artistas dizendo que são crentes, que são cristãos. Mas e a vida? Pela árvore, a Bíblia diz que nós conheceremos o fruto. Que fruto você tem dado? Qual o fruto que eu tenho dado? O texto que nós escolhemos, eu vou ler agora para as irmãs, que é 13:5, e nós vamos, é um texto pequeno, mas ele nos ensina muito. Diz assim:
2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Será que nós somos aprovadas, irmãs? Deus tem nos aprovado a nossa vida com o nosso semelhante, com o nosso padrão, na nossa cidade, no nosso bairro, no mercado, na padaria. Eles sabem que nós somos cristãs, que nós somos pessoas diferentes? Será que as pessoas poderiam se converter através do exemplo de vida minha e das irmãs? Então vamos pensar nesses itens que nós temos falado hoje, que nós estamos falando, de que como tem sido a minha vida de cristão. O nosso quinto item diz assim: quantas pessoas ouviram do Evangelho, se outros crentes testemunhassem como eu, como seria? Quantas almas nós poderíamos ganhar para Cristo se todos testemunhassem como eu e você? O meu testemunho, ele tem sido fiel a Deus, porque no começo eu perguntei, nós temos amado a Deus verdadeiramente? E nós falamos muito durante esses meses sobre pregar o Evangelho, sobre falar de Jesus, não perder as oportunidades. O meu vizinho já ouviu falar de Cristo? Meu vizinho sabe que eu sou crente? O meu vizinho pode contar comigo no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento até de alegria, né? De nos chamar e dizer, olha, você orou por mim, você falou desse Deus para mim e aquele problema foi resolvido. E é assim nós vamos falando e ganhando as pessoas para Cristo. Quantas almas nós já ganhamos para o Senhor? Como que tem sido a minha pregação? Como tem sido a minha vida de oração, a minha vida de cristão, a minha vida de mulher cristã? Nós temos exemplos grandes na Bíblia de mulheres que venceram seus problemas porque elas confiaram em Deus, porque colocaram sua fé em Deus, buscaram em Deus e não desanimaram, porque o tempo pode passar o tempo, mas a hora certa Deus vai nos dar a vitória. Então, quantas pessoas já ouviram falar do Evangelho através da minha vida? De quantas pessoas eu já falei de Jesus esse ano? Eu não estou falando aqui, mas quantas pessoas converteram este ano? Porque às vezes nós falamos do Evangelho para uma pessoa, ela não se converte no momento. Depois, passado algum tempo, você vai saber que aquela pessoa se converteu, porque um dia você falou para ela de Cristo. Foi o seu testemunho, foi você falando de Jesus para ela, e que você vai saber. E outros nós nunca vamos saber, só lá na glória. Quantas pessoas... Eu ouvi um pastor, um comentário, um estudo, né, de um pastor, que um amigo dele, pastor, pregou para um amigo durante 50 anos, e aquele homem nunca se converteu. Ele se converteu no dia que aquele pastor pregou para ele o Evangelho. Ele levou 50 anos para se converter. E às vezes, irmãs, o nosso testemunho é tão feio que as pessoas não se convertem por nossa causa. Porque o nosso testemunho é tão errado, nós gritamos, nós falamos palavrão, nós compramos e não pagamos, nós prometemos as coisas e não cumprimos, e começamos a pregar o Evangelho, mas aquela pessoa, o meu testemunho não tem sido aquilo que eu estou pregando. E aquela pessoa não se converte porque o meu testemunho não condiz com aquilo que eu falo. Outro item, né, como tem sido a minha vida de oração. Deus não disse que eu tenho que ajoelhar para orar, que eu tenho que orar a tal hora da madrugada, que eu tenho que orar na hora do almoço. Ele manda que ore, sem cessar. Se eu estiver dirigindo um carro, quem dirige aí, você pode estar dirigindo e orando, falando com Deus. Você não precisa fechar os seus olhos. Porque a Bíblia não diz que você tem que fechar o olho para orar. Nós fechamos para desviar das atenções, para que nós possamos ter atenção, o nosso pensamento está só voltado naquilo, para não desviar a nossa atenção. Eu posso estar passando roupa e estar orando. Eu tenho um filho problemático, eu estou passando roupa, vamos
hora estiver passando a camisa, a roupa, nós estamos ali orando pelos nossos filhos, pedindo a Deus que cuide deles aonde estiverem. Se eles não forem salvos, que Deus salve, que Deus proteja, que mande alguém para falar, que o pior lugar de testemunho é dentro de casa. Porque, às vezes, dentro de casa, a gente, às vezes, briga, tem uma discussãozinha ou com o marido ou com o filho, e a pessoa que não é crente olha para nós e diz, você não é crente? Então, é um lugar mais difícil que tem. Mas a nossa oração pode impedir você de falar, mas de orar ninguém pode te impedir, porque você ora com o seu pensamento. Certa ocasião, eu estava trabalhando com uma família, a filha se converteu, o marido, do genro dessa mulher, e essa mulher estava muito ruim, e eu fui lá para falar de Jesus para ela. E conversando, falando de Jesus, ela chegou para mim e disse assim, olha, eu não quero ouvir disso aí. Se Maria quiser me salvar, ela vai me salvar. E eu comecei a falar, eu falei assim, olha, eu não vou parar de falar para a senhora não pode sair daí mesmo, a senhora vai me ouvir. E eu falei tudo o que a Bíblia nos diz sobre a entrega de vida. E ela não pôde sair dali, mas ela não se converteu. 3 dias depois ela veio a falecer. Mas ela ouviu falar de Cristo, ela não vai poder se desculpar, né, diante de Deus, dizer assim, olha, eu nunca ouvi falar do Evangelho. Porque ela ouviu falar do Evangelho, sim. Ela não quis, ela teve a oportunidade. Então, a nossa oração, irmã, ela tem que ser diária, constante. Eu tenho que orar pela minha igreja, pelos meus irmãos, eu tenho que orar pelo meu país, pela minha cidade, pela a minha vizinhança. Eu tenho que orar pelos vereadores, pelos presidentes da República. Nós temos que orar por tudo. A Bíblia manda, a carta de Pedro manda que nós oremos pela nossa nação. Manda que nós oremos pelos nossos familiares, aqueles que ainda não são cristãos. Oremos para que a nossa vida ela possa crescer a cada dia, ser edificada na fé através da oração. A oração é tudo em seus efeitos, porque nós oramos, temos que orar com fé que Deus vai, não que tenha dúvida. Será que Deus, eu posso orar por um animalzinho que eu tenho que está doente? E será que eu posso orar porque é um animal? Ele é uma vida, ele está doente. Se você tem dado remédio e não tem curado, você pode orar sim por aquele animal, porque foi Deus que o criou, ele é uma criatura. E eu conheço casos de pessoas que oraram pelos seus animais e foram curados, porque aquele animal foi Deus que fez, ele tem dor, ele sente, né? Então, irmãs, a nossa vida de oração tem que ser constante pelo pastor da igreja, principalmente porque o pastor da igreja, nós falamos, ele é o anjo da igreja, né? Ele é o primeiro a ser avisado. Vocês sabiam que tem pessoas orando e jejuando para acabar e derrubar os pastores? Para que eles caiam, para que, principalmente na área da prostituição? E tem igrejas demoníacas que eles fazem jejum para acabar com os pastores. E o que nós estamos fazendo pelos nossos pastores? Como é que eu tenho orado por eles? Pedindo a Deus porque quando, eu digo sempre que se você votou num vereador ou num governador, mas aquele que você votou não ganhou outro, você tem que orar para que dê certo, porque se não der certo, nós é que perecemos. Se um pastor, o líder da igreja cair, é o evangelho que perece. Toda igreja perece, porque o corpo todo, nós somos um corpo. Então, irmãs, oremos sempre pelo pastor, pela sua família, pelos líderes da igreja, para que eles não caiam, para que eles sejam fortalecidos através das nossas orações. O outro item é o seguinte, eu leio a Bíblia como deveria ler, ou será que eu leio um capítulo, mas doido para acabar logo, porque ele é muito grande, fico olhando, então, quantos capítulos ele tem para poder acabar logo? Ou eu só leio a Bíblia quando eu vou domingo na igreja, quando o pastor lê lá na frente o texto que vai explanar. Será que é só isso? Mas eu não tenho tempo. Tem sim, nós temos tempo para poder lermos a Bíblia. Antes de orar, antes de ler a Bíblia, nós devemos pedir a Deus para nos dar entendimento daquilo que nós vamos ler. Não ler depois, orar depois, orar antes, para que Deus nos dê sabedoria.
Se eu não entendi o texto, vamos ler mais uma vez. E se não entendi, vamos procurar quem sabe me explicar aquele texto para que eu possa ser edificada. Então, a leitura da Bíblia, você não precisa ler, irmã, 10 capítulos num dia, mas que você leia 5 versículos, mas que seja edificante para mim, para você. Aqueles textos que nós estamos lendo possa falar ao nosso coração. Você que ainda tem filho pequeno, você lê com seus filhos a Bíblia. Você fala de Jesus para eles desde o seu nascimento, como Jesus veio ao mundo, o que ele veio fazer. Nós temos que contar essas histórias para os nossos filhos. Nós não podemos deixar isso por conta dos professores da escola dominical, não. Isso é dever nosso. Nós, como pais, como avós, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que contar para eles tudo aquilo que Deus fez. Tem um texto, acho que acho que é Provérbios, não, Provérbio que diz assim, que nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos, andar e inculcar, é falar mesmo de Jesus, aonde nós estivermos com ele. Então, inculcar, eu acho que é cuca, cabeça, né? Você falar para os seus filhos de Deus. Você vê uma chuva e diz, olha que coisa mais linda que Deus fez. Um pássaro cantando, está louvando a Deus. Olha, meu filho, esse pássaro aí está cantando louvores ao Senhor. Porque ele é tão bonito, quantos vêm aqui, eu fico observando, eles cantando, tomando banho dentro da piscina, chamando o outro, e são coisas que Deus criou que são lindas, e nós temos que falar para os nossos filhos dessa beleza que Deus fez, dessa grandeza, né, de ver um lugar tão bonito para você, uma água, né, um manancial, você poder ver aquilo ali, que Deus fez aquilo, e você está desfrutando dessa beleza. Nós temos assistido, o 7º item é o seguinte, o 8º, assisto com fidelidade os cultos da minha igreja. Ah, mas agora não tenho assistido não, porque agora não está tendo culto. Está tendo culto, sim. Você pode, aquele momento que você ia para a igreja aos domingos, você liga lá o seu celular, sua TV, coloca no YouTube, ou você coloca no Facebook, está recheado de cultos de várias igrejas pregando, inclusive a nós. Se você está trabalhando, não pôde assistir naquele dia, mas lá está gravado, no outro dia você vai lá, clica lá e ouve o culto. Participa do culto, e quando começar a participar nos templos, será que nós estamos reclamando que não está tendo culto? Mas e quando o culto começar, eu vou ser assíduo nos cultos da igreja? Como vai ser a minha participação? Ou eu chego só depois que começa o culto, a não ser quando você está trabalhando, você chega atrasado, porque não tem possibilidade. Mas quando você não está trabalhando, o culto começa às 7, vamos chegar lá 5 minutos antes. Aí você pode cumprimentar o seu irmão, sentar, beber sua água, ir ao banheiro e ouvir da palavra, se encher da palavra, dos cânticos, do testemunho de um irmão. Isso nos faz falta. Nós precisamos estar assíduos na nossa igreja, com fidelidade. O 9º item diz assim, contribuo financeiramente com a obra do Senhor? Ou você só contribui quando sobra? Então, quando chega o final do mês, eu coloco lá, faço uma lista, água, luz, gás, telefone, compra, gasto com carro, gasto com escola, quem tem escola. Aí você soma tudo. Ah, mas não vai dar para mim dar o dízimo. Primeiro que Deus não quer a sobra. Ele não quer sobra. O dinheiro que nós entregamos na igreja, nós devolvemos aquilo que Deus nos dá. Eu não estou pagando o meu dízimo, estou contribuindo com a obra do Senhor. Então, a minha filha sempre separava o primeiro. A minha filha e o Dene, quando eram solteiros, eu lembro que ia lá, colocava. Primeira coisa eu via na lista ali, dízimo. Se desse para pagar as outras contas, tudo bem. Se não, ou eles pediam emprestado para o pai, mas o dízimo, eles não deixavam de dar. Porque é o primeiro. Deus não quer sobra, Deus não quer que nos falte nada, mas nós temos que ser honestos com Deus. Porque a Bíblia nos manda que nós sejamos fiéis. Nós temos os nossos missionários que precisam
das nossas ofertas para poder manter eles no campo trabalhando. Porque senão nós temos que trazer eles de volta, porque não temos como pagar. Porque eles não podem trabalhar, o trabalho dele é na obra e nós precisamos sustentar. Então, como tem sido a minha vida financeira diante de Deus? Eu tenho devolvido a Deus, né? Tem um cântico que diz assim: vou entregar ao Senhor meu a parte dele nas bênçãos que me deu. Dizimista agora eu sou, por amor. Será que eu sou dizimista mesmo? Será que eu posso cantar essa canção? Dizimista agora eu sou, por amor. Será que eu posso cantar? Então nós temos que pensar também até nos cânticos, irmãs, porque eu estou cantando uma coisa, mas eu não estou fazendo. Então vamos pensar, não é a quantia, irmã, não é quantidade, sabe? Lembra da viúva que colocava lá as moedinhas? Que ela colocou tudo que tinha e Jesus disse que ela deu mais do que todos? Não foi quantidade, ela deu aquilo que ela tinha, tudo que ela tinha. Então vamos entregar ao Senhor a parte das bênçãos que Ele nos tem dado. E, por último, diz assim, aliás, no nono diz assim, não, aliás, é o 10º mesmo, é o último, né? Eu tenho que me consagrar e me santificar e dedicar e destinar para o uso sagrado divino. O que é consagrar? É destinar algo para Deus. É você santificar-se a si mesmo, é dedicar aquilo que você tem, né? Aquilo que sua vida, principalmente a sua vida, você se entregar para Deus. Quando eu falo se entregar para Deus, eu não estou dizendo que você tem que ser um missionário, você entregar a sua vida para o Senhor, né? Então, eu sou verdadeiramente crente ou estou me enganando? Eu sou um cristão verdadeiro? Que tipo de crente eu sou? Esse é nosso 10º item, ou o nosso 10º passo para ter uma vida de cristão verdadeiro. Vamos nos santificar, irmãos, vamos pedir a Deus ser um verdadeiro crente, não se engane, não brinque de ser crente. Não dê mau testemunho, porque você está dando mau testemunho do Evangelho. Quando eu faço as coisas erradas, o mundo não olha para mim e diz: Iriné, aquela crente, aquela igreja fez isso. Não fui eu que fiz. Eles falam da nossa igreja, do Evangelho, de Cristo, como eu tenho levado o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza de que eu tenho feito aquilo que Deus quer. Então vamos colocar a nossa vida, irmãs, diante de Deus e vamos nos consagrar diante de Deus, a nossa vida, para que Deus possa se agradar de nós. Que esses 10 passos que nós falamos nessa noite, Deus, como verdadeiros cristãos, também eu me incluo nela, porque eu também tenho defeitos, eu também preciso me corrigir muitas vezes, né? Mas isso me faz crescer a cada dia, saber que existe um Deus que perdoa o meu pecado, mas que eu tenho que me santificar. Em Josué ele mandou que o povo se santificasse a cada dia. Então vamos nos santificar, irmã, através da nossa vida cristã. E eu quero orar agora com as irmãs, pedindo a Deus que fale o coração de cada uma de nós, que esse estudo fique no nosso coração e naqueles que vão ouvir esta mensagem. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nós não sendo fiéis ao Senhor, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e que nós possamos, ó Deus, consagrar a nossa vida no Teu altar, e pedir que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós temos, às vezes, erros, pecadinhos que, às vezes, nós escondemos, mas nós não escondemos do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, ajude a mim e a minhas irmãs a rever a nossa vida de cristão. Como tem sido a minha vida de cristão? Será que eu tenho feito aquilo que Jesus gostaria que eu fizesse? Ó Deus, guia nossas vidas cada dia, perdoa, Senhor, as nossas faltas e nos ensina, Pai, a vencer e a viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.